bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, deste 15 de fevereiro. Vamos então ao cardápio de notícias do dia. Governadores pedem reposição de perdas do ICMS para não aumentar impostos. Prazo para a declaração do Imposto de Renda 2023 foi ampliado e vai até o dia 31 de maio. Nos destaques internacionais, organizações de direitos humanos denunciam a presidente em exercício do Peru, Dina Boluarte, pela morte de 6 manifestantes no final do ano passado. E ainda, um grande asteroide vai passar hoje bem pertinho da Terra. Segundo o alerta, essa será a maior aproximação em 4 séculos. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Os governadores estaduais pedem a reposição de perdas do ICMS para não aumentar os impostos. Os gestores calculam mais de 40 bilhões de reais a serem pagos pela União. Os gestores estaduais pressionam a União para repor as perdas de arrecadação que sofreram por causa das mudanças nos cálculos do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Os governadores querem firmar um acordo com a Câmara e o Senado até março, com a promessa de não repassar as despesas ao consumidor, aumentando os tributos se o governo repor as perdas. O governo federal já indicou que vai compensar os estados, mas o impasse ainda gira em torno dos valores. Enquanto os governadores calculam 45 bilhões de reais a serem pagos pela União, o Tesouro Nacional estima uma fatura na casa dos 22 bilhões de reais. Pelas discussões, o valor deve ser uma média entre o que prevê os estados e uma portaria feita no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que apontou uma perda de 13 bilhões nas arrecadações. E para aumentar o valor repassado pela União, os governadores indicam que vão aceitar os repasses em parcelas. E a Receita Federal anunciou que o prazo de entrega da declaração do imposto de renda ficou maior e vai até o fim de maio. De acordo com o fisco, a intenção é permitir que contribuintes possam usar a declaração pré-preenchida. Neste ano, o prazo para entrega da Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física 2023 foi ampliado para o dia 31 de maio. O tempo para este procedimento costumava terminar em abril. Com a extensão, os contribuintes vão ter de 15 de março até o final de maio para apresentar a documentação. A declaração pré-preenchida é oferecida ao contribuinte a partir do que é informado em outro tipo de documento. A declaração de imposto de renda retido na fonte, entregue ao órgão até o final de fevereiro. Esses dados são fornecidos por pessoas jurídicas, pagadoras e usados para preenchimentos prévio das declarações de pessoas físicas. Segundo a Receita, a declaração pré-preenchida proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte. Esse tipo de declaração possui informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que estão carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação. E atenção, trabalhadores, o abono salarial de até R$ 1.302 começa a ser pago hoje, de acordo com a quantidade de meses trabalhados em 2021. Os pagamentos vão ser feitos de forma escalonada a partir do mês de nascimento de cada beneficiário. A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta quarta o abono salarial PIS/PASEP de 2023 do ano base 2021. O valor varia de R$ 108,50 a R$ 1.302, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano de 2021. Os pagamentos serão feitos de forma escalonada a partir do mês de nascimento de cada beneficiário. O abono vai poder ser sacado até o dia 28 de dezembro de 2023. Quem tem conta corrente ou poupança na Caixa recebe o crédito em conta. E quem não tem, recebe por meio da poupança social digital aberta automaticamente pelo banco. Segundo o governo federal, a estimativa é de que cerca de 23 milhões de pessoas recebam o abono salarial em 2023, totalizando o valor de 24 bilhões de reais em pagamentos.
O benefício é pago para trabalhadores com carteira assinada de salário médio de até 2 salários mínimos que trabalharam em 2021. Para ter direito, é preciso atender a critérios como estar inscrito no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano base e entre outros. Para saber se tem direito, consultar o valor e a data de pagamento, basta o trabalhador acessar a carteira de trabalho digital ou ligar para o número 158. As pressões do governo Lula por alterações na meta de inflação do país e redução da taxa Selic já repercutem no mercado financeiro. O dólar avançou 0,43% e fechou nesta terça-feira em R$ 5,19. A meta de inflação de 2023 atualmente está em 3,25%. E a estimativa é que a Selic reduza a um patamar próximo de 12% até o fim do ano. Uma primeira reunião do novo governo do Conselho Monetário Nacional com integrantes do mercado é esperada para amanhã, quinta-feira, para que sejam discutidas as possibilidades dessas mudanças. E o governo federal entregou nesta terça-feira mais de 2.700 unidades Minha Casa Minha Vida. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também assinou uma medida provisória que marca a retomada do programa. O governo federal pretende entregar 2 milhões de moradias até 2026. A cerimônia de entrega das 2.745 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida foi realizada simultaneamente em 9 municípios de 6 estados, um investimento de 206 milhões de reais. Em Santo Amaro, na Bahia, o evento contou com a presença do presidente Lula. Lá, foram entregues 684 unidades habitacionais em 2 empreendimentos. Durante a cerimônia, o presidente assinou uma medida provisória que relança o programa Minha Casa Minha Vida. Também foram entregues moradias em João Pessoa, na Paraíba, Contagem, Minas Gerais e Aparecida de Goiânia, Goiás. A entrega das 2.700 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida nesta terça-feira marca a retomada da faixa 1 do programa de financiamento habitacional para pessoas de baixa renda do governo federal. Na gestão passada, esse programa foi reformulado e mudou de nome. Passou a se chamar Programa Casa Verde Amarela. Agora, o Minha Casa Minha Vida foi relançado com a promessa de entregar 2 milhões de habitações até 2026. Eu escolhi Santo Amaro, no recôncavo baiano, para dizer ao povo brasileiro: se preparem, porque a partir de hoje eu vou começar a viajar o Brasil com meus ministros. Nós vamos visitar cidades, vamos visitar estados e vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser construídas. Só no campo da educação nós temos mais de 4.000 obras paradas. Ao todo, são 14.800 obras paradas. Na retomada do Minha Casa Minha Vida, o programa vai atender famílias com renda bruta de até R$ 2.640. Antes, a renda necessária era de R$ 1.800. O subsídio do financiamento para este grupo varia de 80% a 95%. Nos últimos 4 anos, as famílias com essa faixa de renda deixaram de ser atendidas pela política habitacional. Agora, o governo quer destinar metade dos recursos do programa para este grupo. O programa traz a novidade de recuperar e admitir que prédios antigos que estão sem uso, abandonados, possam ter retrofit requalificados para servir de habitação para a população. O objetivo do governo federal com o Minha Casa Minha Vida é reduzir o déficit habitacional e gerar empregos. Nós vamos, nos próximos 4 anos, com a retomada do programa, presidente, gerar 1 milhão de novos empregos diretos e indiretos. Serão 2 milhões de novas habitações para todo o Brasil. O Minha Casa Minha Vida tem esse efeito e também de movimentar a economia e gerar oportunidade no nosso país. E o Ministério do Desenvolvimento Social revelou que o número de famílias de apenas uma pessoa que são beneficiárias do Auxílio Brasil mais do que dobrou no ano passado. O aumento foi de 156% entre novembro de 2021 e novembro de 2022.
Esse grupo é apontado como com maior potencial para o recebimento indevido do benefício a partir de informações falsas sobre a estrutura das famílias. Por isso, também é um dos focos do Pente Fino, que vem sendo realizado desde o fim do ano passado pelo governo federal no Cadastro Único. Mais de 22 milhões de famílias recebem o Auxílio Brasil e há indícios de que pelo menos 2,5 milhões delas recebam o benefício de maneira indevida. E a gente muda de assunto para falar sobre um aplicativo que avalia alimentos e ajuda na escolha de produtos mais saudáveis. A tecnologia escaneia os rótulos e dá nota aos produtos de acordo com a sua composição nutricional. Quem vai trazer para a gente mais detalhes é o repórter Leonardo Félix. Você já se sentiu perdido ao ler rótulos de produtos em um supermercado? Pois é, agora o aplicativo Desrotulando oferece informações simplificadas dos valores nutricionais dos alimentos industrializados a partir da leitura de códigos de barra. Além disso, ele também faz uma avaliação de 0 a 100, baseada em seus ingredientes. O processo é muito simples, basta escanear o código de barras do produto que o aplicativo lhe dará a nota geral, pontos positivos e negativos do produto e alternativas ao alimento. Tudo a partir de um banco de dados que vem sendo alimentado desde 2016. O critério das notas é baseado nas diretrizes do Guia Alimentar para a População Brasileira, documento desenvolvido pelo Ministério da Saúde. Alimentos ultraprocessados com alto teor de açúcar e aditivos levam notas baixas, enquanto produtos com maior número de fibras e ingredientes orgânicos ganham notas altas por serem mais saudáveis. Criado há quase 7 anos, o aplicativo é o primeiro do segmento no Brasil e seu banco de dados conta com mais de 50 mil produtos registrados. Caso o alimento escaneado não esteja no banco de dados, qualquer usuário pode colaborar, enviando uma foto do produto à equipe do aplicativo para avaliação. O Desrotulando visa ajudar os usuários a consumirem menos alimentos ultraprocessados, com uma quantidade menor de ingredientes nocivos à saúde. O aplicativo é gratuito e está disponível para download nas principais plataformas digitais. De São Paulo, Leonardo Félix. E veja a seguir, organizações de direitos humanos denunciam a presidente em exercício do Peru pela morte de 6 manifestantes no final do ano passado. E ainda, um grande asteroide vai passar hoje bem pertinho da Terra. Segundo o alerta, essa será a maior aproximação em 4 séculos. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas 47 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com os destaques internacionais. Entidades ligadas à defesa dos direitos humanos denunciaram criminalmente a presidente do Peru, Dina Boluarte, pelas mortes de 6 pessoas durante os protestos em dezembro do ano passado. Ministros e chefes de polícia também foram denunciados. A denúncia sustenta que durante os primeiros 5 dias de manifestações na região, logo que Boluarte assumiu a presidência, 6 pessoas morreram, 83 ficaram feridas e dezenas foram detidas, torturadas e vítimas de abuso de autoridade. Essa denúncia soma-se a outra investigação em andamento da promotoria peruana. O objetivo é determinar se forças de segurança assassinaram manifestantes durante a repressão às marchas de 15 de dezembro no departamento de Ayacucho, no sul do país, onde pelo menos 8 manifestantes morreram. E a polícia dos Estados Unidos prendeu mais 4 suspeitos de terem participado do assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, em 2021. Outros 4 suspeitos já haviam sido capturados. 3 dos detidos são acusados de conspiração para matar e sequestrar uma pessoa fora dos Estados Unidos, crime pelo qual podem pegar prisão perpétua. Agentes prenderam os 4 homens em queixas criminais apresentadas pelo meu escritório. Isso eleva o número de réus acusados nos Estados Unidos com participação no assassinato para 11. Moïse foi assassinado em 2021 a tiros por um comando armado. 2 semanas atrás, outros 4 homens foram extraditados para os Estados Unidos por participação no crime. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu.
Os aliados ocidentais da Ucrânia se comprometeram a manter as enormes quantidades de munição e armas que o país precisa para resistir aos ataques russos. A afirmação vem em meio a temores de que a Rússia esteja planejando uma nova ofensiva para a semana que vem, que é quando a guerra completará um ano, no dia 24 de fevereiro. Reunidos na sede da OTAN em Bruxelas, os aliados de Kiev detalharam os planos para armas e blindados para que os ucranianos possam enfrentar Moscou de forma mais eficaz. Liderados pelos Estados Unidos, os países já forneceram dezenas de bilhões de dólares em armamento para contribuir com a defesa ucraniana. Os Estados Unidos, a Alemanha e a Holanda estão trabalhando juntos para fornecer sistemas de defesa aérea Patriot para a Ucrânia. A França e a Itália estão trabalhando para fornecer o sistema de defesa aérea SAMP-T. E vários países, incluindo a Alemanha, Polônia, Canadá, Portugal, Espanha, Noruega, Dinamarca e Holanda, estão trabalhando para fornecer tanques Leopard para a Ucrânia. A Ucrânia moderou suas demandas por caças depois de garantir promessas de tanques, defesa aérea e mísseis de aliados. Para a OTAN, a prioridade é entregar as munições prometidas antes de anunciar o envio de mais equipamentos. A questão das aeronaves não é a coisa mais urgente agora, mas é uma discussão em andamento. E, como eu disse antes, temos consultas contínuas entre os aliados sobre o tipo de sistemas que devemos entregar à Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a situação no leste do país é extremamente difícil, particularmente nas regiões de Donetsk e Luhansk. Poucos dias antes do aniversário de um ano da guerra, os aliados ocidentais consideram que a Rússia parece estar iniciando uma nova ofensiva mais ampla nos territórios que Moscou quer conquistar por completo. E ainda falando sobre esse assunto, os Estados Unidos também anunciaram a concessão de contratos bilionários para a compra de munições para a Ucrânia. O Exército dos Estados Unidos anunciou que concedeu 522 milhões de dólares em pedidos a 2 companhias para fabricar munições de artilharia de 155 milímetros para a Ucrânia. Esse valor corresponde a 2,7 bilhões de reais. Os pedidos, oficialmente decididos em 30 de janeiro, foram para as empresas Northrop Grumman System e Global Military Products, e acontecem em meio a preocupações de que a Ucrânia estaria ficando rapidamente sem munições de projéteis de artilharia dos Estados Unidos e de outros aliados. As entregas de novas munições estão programadas para começar em março deste ano. O contrato é financiado pela Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia do Pentágono. Ucrânia e Rússia dispararam entre si imensas quantidades de munição de artilharia desde que a invasão russa teve início há quase um ano. A capacidade da Ucrânia estava entre 4.000 e 7.000 rodadas de projéteis por dia, mais rápido do que o ritmo no qual os fabricantes ocidentais aliados podem produzi-los. E o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um alerta sobre os riscos das mudanças climáticas para a humanidade. Segundo ele, o aquecimento global deve provocar uma saída em massa da população de áreas de baixa altitude litorâneas devido ao aumento do nível do mar. Vamos conferir o que ele falou. As consequências de tudo isso são impensáveis. Comunidades de baixa altitude e países inteiros poderiam desaparecer para sempre. Nós testemunharíamos um êxodo em massa de populações inteiras em uma escala bíblica e veríamos uma competição cada vez mais acirrada por água doce, terra e outros recursos. No discurso feito em Nova York diante do Conselho de Segurança, o português destacou o perigo particularmente grave para quase 900 milhões de pessoas que vivem em áreas litorâneas baixas, 1 em cada 10 pessoas na Terra. A preocupação de Guterres é compartilhada por outros diplomatas na ONU. In my own home state of Louisiana, the U.S. National Oceanic and Atmospheric No meu próprio estado natal, da Louisiana, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos projeta que as águas da costa do Golfo podem subir até 2 metros até 2050. Os pescadores já relatam que o aumento das águas está prejudicando a infraestrutura e os meios de subsistência, forçando os moradores cujas famílias viveram e trabalharam nessas áreas por gerações a se mudarem para terrenos mais altos. E mesmo aqui, na cidade de Nova York, tivemos um vislumbre do futuro durante o furacão Sandy, já que grandes partes de Staten Island, Nova Jersey, Manhattan e as costas do Brooklyn e Queens estavam submersas debaixo d'água. New Jersey, Lower Manhattan, and the coasts of Brooklyn and Queens were submerged underwater. Sont des sources potentielles d'instabilité et de conflits.
Escassez de recursos, desaparecimento de terras submersas, migrações forçadas, insegurança alimentar, para citar apenas alguns fenômenos. Devemos, portanto, antecipar e responder ao estado de emergência que o oceano, nossa bacia comum, está enfrentando. Segundo especialistas do painel sobre mudanças climáticas da ONU, o nível do mar aumentou entre 15 e 25 centímetros entre 1900 e 2018. Um aumento de 43 centímetros é esperado para 2100, caso o planeta experimente uma elevação de 2 graus Celsius de temperatura em comparação com a era pré-industrial. Além disso, a elevação poderia chegar a 84 centímetros se o planeta aquecer 3 ou 4 graus Celsius até o fim do século. A elevação do nível dos mares vem acompanhada de um aumento de tempestades e inundações nas regiões costeiras. E um incêndio de grandes proporções atingiu um dos principais aterros sanitários do Panamá. Uma enorme coluna de fumaça altamente tóxica pôde ser vista por mais de 24 horas após o fenômeno. De acordo com os bombeiros, o fogo gerou uma nuvem de fumaça altamente tóxica sobre áreas povoadas próximas à capital e o combate às chamas pode levar até uma semana. O incêndio começou na tarde de segunda-feira e se propagou durante a madrugada sem que os brigadistas pudessem controlá-lo. A coluna de fumaça era visível de vários pontos da capital panamenha. O aterro sanitário recebe mais da metade do lixo de todo o país. O local foi aberto em 1986 e desde 2008 é operado pela concessionária Urbalia, que ordenou seu fechamento temporário e levantou a possibilidade de se tratar de um incêndio criminoso. Centenas de pessoas ganham a vida informalmente no lixão, buscando latas, sucata, cobre e vidro para vender. Também existem denúncias de violência relacionada ao controle do acesso à zona para coletar lixo. Nos arredores do lixão, foram erguidas casas rudimentares onde vivem famílias de baixa renda. E antes de encerrar, a gente fala sobre um enorme asteroide que está passando bem pertinho da Terra e deve fazer a sua maior aproximação do nosso planeta nessa quarta-feira. A previsão é de que o asteroide passe a cerca de 4,5 milhões de quilômetros do nosso satélite, por volta aí das 9h45 da noite. Não há motivo para preocupação, porque não há nenhum risco para o nosso planeta, já que essa distância corresponde a cerca de 12 vezes a distância da Terra para a Lua. Esse asteroide foi descoberto em 2005 e estima-se que essa será a sua passagem mais próxima da Terra em 400 anos. Para quem tiver curiosidade e quiser acompanhar, a passagem poderá ser vista aqui do Hemisfério Sul, mas é claro, com a ajuda de um telescópio. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E à 1 da tarde, já sabe, eu e ela esperamos por você. Até lá!